Bom dia, quase boa tarde. Eu sou Joana Belling, médica veterinária. Hoje a gente está dando continuidade às nossas lives de toda terça às 11h50. Se alguém puder dizer se o áudio tá bom, tá tudo certo. O tema de hoje vai ser o controle da disseminação de doenças. Como a gente pode fazer isso? Na verdade, todo mundo sabe, né, que as doenças infecciosas são uma ameaça à saúde dos animais e à economia do mundo equestre, né? Você tem que fazer inúmeras coisas para conseguir criar e reproduzir, principalmente nos tempos de hoje, que quem cria cavalo é um hobby, né? Não é uma coisa de produção. Os equinos são, na maioria das vezes, tidos como pet. Ele fica entre o pet e entre a produção dos bovinos. O som tá bom, gente? Porque hoje aqui tá muito barulho. Vocês estão conseguindo me ouvir? Então, vou esperar ver se alguém diz se tá bom o áudio. Ai, então tá bom. Então, continuando. São gastos milhares de reais em vacinas especificamente para prevenir as doenças. E o que acontece? Algumas vacinas realmente protegem, outras a gente tem que continuar aplicando para manter aquela titulação alta em determinados momentos da vida do animal. Ela vai proteger parcialmente, digamos assim. E outras doenças não tem vacina. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que associar isso um manejo eficiente para que essa prevenção se torne, como é que é a palavra? Realmente eficiente, de novo. Senão não adianta. E nós veterinários temos a função única de orientar os donos de animais. Porque a gente acha que algumas atitudes, alguns procedimentos do manejo são muito óbvios, mas às vezes para o proprietário isso não é óbvio. Então, umas medidas que a gente oriente já geram resultado. Às vezes o cara vacina, gasta aquele dinheirão com a vacina e não adianta. E ele para de vacinar ou ele vai falar que não está sendo eficiente o seu manejo. Então, a gente tem que associar uma coisa com a outra. E hoje a gente vai discutir alguns princípios práticos e também uma noçãozinha da transmissão de doenças que a gente pode evitar esse contágio. Porque a gente tem na faculdade o que seria o ideal, mas nem sempre a gente consegue colocar isso na prática. Então, as principais doenças infecciosas que a gente vai trabalhar, porque o que mais acontece é o que mais acontece. Não adianta se você teve um caso de aborto, por exemplo, ou alguma doença que você diagnosticou aquele sinal clínico, ficar procurando uma coisa rara, mirabolosa, porque não vai ser. A chance de ser é muito pequena. Procura o que é mais óbvio primeiro. Procura o que mais acontece, que são essas doenças. Raiva, que todo mundo já está cansado de saber e não tem muito como a gente evitar depois que o animal está doente, vai morrer. Anemia infecciosa equina e mormo, que a gente acha que não, mas acontece muito. Garrotilho, influenza, herpes vírus, principalmente 1 e 4, salmonela e leptospirose. Então, se quiserem anotar, eu vou repetir, saibam bastante sobre essas doenças, que é claro que aqui eu não vou conseguir falar, tinha que ser uma live para cada uma, mas a gente vai abordar de uma forma geral, principalmente as características que vão contribuir na transmissão das doenças e vai dar uma pincelada. Então, anotem aí. Raiva, anemia infecciosa equina, mormo, garrotilho, influenza, herpes vírus, salmonelose e leptospirose.
Então, os princípios básicos para você prevenir a transmissão de doenças infecciosas em geral. Você tem que ter um programa de vacinação muito bem delineado. Você tem que cuidar de todo o processo. Cuidar no sentido de conferir responsabilidade para as pessoas na aplicação de vacina, na conservação da vacina, seguir o passo a passo que o fabricante recomenda, por exemplo, da vacina de raiva, que se você usar uma dose de um frasco, eles orientam você a descartar o frasco. Então não adianta você deixar na geladeira e depois de um mês usar, porque a vacina já não vai estar funcionando. E o cara vai achar que está vacinando e não está. Então, tem que ter essa orientação também na vacinação. Tem que implementar uma política de recepção de animais. Você não pode ter uma promiscuidade, né, na hora de introduzir novos animais no plantel. Você tem que isolar todos os animais que chegarem na propriedade, até que sejam testados ou até que passe o período de incubação. O que é o período de incubação? É o tempo que a doença leva para apresentar sintoma. Mesmo animal sendo da propriedade, se ele sair para evento, aglomeração, para ir para um hospital, você tem que fazer a mesma coisa, tem que deixar ele em quarentena. Isolar também qualquer animal suspeito. Se ele apresentar algum sinal clínico, isola dos outros animais, principalmente de idades diferentes. O ideal é você manter sempre os mesmos lotes por idade, eles tendo contato, e não manter contato de animais jovens com idosos, com égua prenha, com potro mamando, enfim. Evitar superpopulação e estresse. Evitar contato de animais com qualquer tipo de sinal clínico e isolamento e higiene preventivo em caso de surto. Se você tiver um monte de animal com garrotilho, que é Streptococcus, né? Você tem que ter uma higiene já pensando que todos os animais estão contaminados. Você não vai usar nada de nenhum animal, até a roupa é ideal você trocar para ter contato com um animal e outro. E o que seria ideal, né? O ideal era que toda propriedade tivesse um veterinário responsável e desenvolvesse essa política de higiene, de isolamento, de quarentena e cumprir com vacinação, vermifugação, controle de carrapato. Isso seria o ideal, mas a gente sabe que isso não é realidade. Então, o ideal seria o quê? A vacinação obrigatória, pelo menos raiva e influenza. Os animais que chegarem na propriedade têm que ter essas duas vacinas. Tem que estar vermifugada pelo menos 2 semanas antes de ingressar na sua propriedade, no caso a propriedade que você é responsável. E apresentar exame negativo para AIE e mormo e estar livre de sinais e sintomas, claro. Só que isso é realidade. Quem trabalha no campo sabe muito bem que não é. Então, o que você pode fazer? Você recebeu o animal, separa um lugar mais afastado na propriedade, coloca de repente uma tela para inseto e deixa o animal lá. Período indicado, 2 semanas. Por quê? Isso é o período mínimo. Porque se ele se contaminou ou veio já contaminado da propriedade, né? Ou se ele foi em algum evento ou no hospital, ele vai apresentar sinal clínico nesse lugar isolado. Então, a chance dele contaminar os outros animais é menor. Você pode orientar o proprietário em fazer essa quarentena e deixar os animais. Os animais chegaram da exposição, separa um galpão de baias só para eles. Não deixa eles ficarem em contato com os outros animais, os outros lotes que têm outras características do plantel. Porque eles tiveram contato com um monte de animais. Os animais podem ser portadores e podem trazer alguma doença para o seu plantel. Claro, você vai vacinar,
Mas se você vacinar e evitar o contato, a eficiência é maior, concordam? Então, ele tem que receber um exame clínico completo, esse animal que veio de fora. O ideal é você aferir a temperatura todos os dias. E a maioria das doenças pode ser detectada em animais sem sintomas. Ou seja, você consegue coletar material se você já tiver suspeita ou se você sabe que o animal veio de um lugar que tem aquela doença, você deixa ele isolado, coleta o material antes dele apresentar sintoma e já vê se ele está positivo ou não. Se ele já não tiver, você pode introduzir no plantel. Se ele tiver, você trata e introduz depois. E outras doenças, a gente só vai conseguir isolar o agente na fase aguda da doença. Então, não vai ter muito jeito. Mas esse período de 2 semanas cobre praticamente todas as doenças. Então, qual material que a gente deve coletar para fazer exame de cada uma dessas doenças que eu falei, que são as mais comuns, são as que a gente vai procurar primeiro. Para AIE e mormo, a gente coleta o sangue num tubo sem anticoagulante. Ele vai coagular e vai produzir o soro. Não é o plasma. O plasma é no tubo com EDTA, as hemácias vão decantar e aquela parte amarela que fica em cima é o plasma. Se você mexer o tubo, ele vai misturar de novo. No caso da coagulação, ela não mistura. Ele forma o coágulo embaixo e fica o soro em cima. Você até pode congelar esse soro se for demorar, porque o laboratório é longe, alguma coisa do tipo. Você congela o soro e manda para o laboratório. Se não, você pode mandar o tubo só com sangue já coagulado, que vai fazer exame de AIE e morro. O garrotilho, você consegue fazer suave nasal ou da faringe para fazer cultura. Influenza é vírus, né? Então você pode fazer suave nasal ou da faringe também. Tem que ver com um laboratório, se faz ELISA ou PCR, valores, ver com o proprietário. Herpes vírus, pode fazer o PCR com sangue total ou mandar o soro, fazer sorologia. Salmonelose, você vai mandar as fezes para cultura. E leptospirose, você vai mandar soro e urina. Ou só o soro ou só a urina. A urina é no caso do animal estar eliminando a bactéria pela urina. Então, seria um portador ou um animal que está doente. Interpretação e medidas de controle. O exame de AIE e mormo. Muitas vezes não tem nenhum sintoma. Então, é muito arriscado você introduzir um animal na sua propriedade sem exame de AIE e mormo. Principalmente se ele for oriundo de lugares que você sabe que tem casos ou de aglomeração. Então, o animal não apresenta nenhum sintoma e tanto no AIE quanto no mormo pode testar positivo e vai contaminar os seus animais. Através de fômites ou de insetos. Então, até se você passar o trato para um animal, no caso mais do mormo até do que a AIE. A AIE você tem que ter o contato com o sangue para inocular em outro cavalo. Só que no Brasil nós temos todos os insetos, todas as doenças e a contaminação vai acontecer. Então evita de introduzir animal sem exame de AIE e mormo. Tem muita gente que fala que não precisa fazer o exame de mormo porque você vê. Você pode não ver, o animal pode estar sintomático. Então, não há tratamento. Se introduzir o animal e contaminar o seu plantel, já era. Os positivos vão ser sacrificados. Pode ser o garanhão mais importante, pode ser a égua
mais campeã que você tenha, se testar positivo, vai ser sacrificado. Não tem tratamento, não tem vacina, e então sai barato demais você fazer o exame, porque a consequência é muito grave. Então, os insetos e fômites transmitem, e a gente, como eu falei antes, pode separar uma baia se o animal veio sem exame, porque a gente não controla os proprietários, você não manda no proprietário. Se ele quiser trazer animal sem exame, ele vai trazer, a propriedade é dele. Só que cabe a nós, como eu falei, os veterinários, que têm um papel único de educar os proprietários. A gente não tem que se acomodar no que já existe. A gente tem que fazer o que é o certo. A gente tem que se equiparar com os países que são livres de doenças. É a nossa função fazer isso. Então, orienta o proprietário a fazer pelo menos essa quarentena. Um passo de cada vez. Combina com ele. Vamos separar uma baia ou um piquete para deixar esses animais mais isolados, os que chegarem sem exame, no caso, e vamos fazer o exame. Aí você mesmo coleta o sangue e manda, mesmo que tenha vindo sem exame. Ah, é um custo muito alto. Então você explica para eles. Você fala, olha, se você trouxer esse animal, ele pode contaminar os outros, não tem tratamento. A transmissão é por insetos ou por qualquer material, coxo, água, contaminado. Se outros animais tiverem contato, vão testar positivo, vão ser sacrificados. Você ainda acha que o exame é caro? E ele vai escolher. Eu, sinceramente, acho que não vale o risco. Pelo menos exame de AIE e MURMA os animais têm que ter para entrar na propriedade. No caso do garrotilho, a próxima doença. O garrotilho, muita gente acha que é aquela doença que pega só em potros. Potros já mais velhos, não tanto de potros que estão no pé da égua. O garrotilho, quando não é comumente circulante naquela população de animais, ele causa um surto. E eu já tive um caso de um cliente, foram vários casos, que as receptoras que estavam com o embrião novo eram as mais debilitadas, porque depois que confirma o embrião, as éguas normalmente ficam mais bonitas. Elas parecem que convertem melhor o alimento, engordam, o pelo fica mais bonito. Então, as que estavam com o embrião mais novo pegaram o garrotilho e tiveram aquele quadro respiratório, febre, o linfonodo infartado, veio a furo, aquele material purulento contamina o ambiente. Então, muitos animais ficaram gripados. O gasto com o tratamento foi imenso, pagaria aí pelo menos uns 5 anos de vacina para todo o plantel, só com esse surto. Então, existe vacina, a gente não precisa passar por isso, e não é doença só de potro, fora os embriões que foram absorvidos. Então, as éguas que tiveram febre absorveram o embrião, além do quadro respiratório e um monte de potro gripado e tendo que tratar. Então, assim, prevenir é muito melhor do que remediar em qualquer situação. E é muito mais barato. A vacina você tem que fazer a cada 6 meses. E os animais que nunca tomaram a vacina têm que tomar uma dose de reforço depois de 30 dias da primeira aplicação. E você mantém a vacinação a cada 6 meses. Como que eu gosto de fazer? Eu já vacino garrotilho junto com a raiva, 2 vezes por ano. Então, quando a gente vê a campanha de aftosa, já lembra que tem que vacinar. Aí você faz raiva e garrotilho no plantel inteiro. Eu não tenho cliente que reclama de vacinar contra raiva e garrotilho. Eles podem até não saber exatamente por que estão vacinando para garrotilho, mas eu sei e oriento. Se algum não quiser vacinar, eu conto o caso, conto tudo que aconteceu, e nenhum nunca foi contra vacinar, porque a vacina também é barata. Então, se chegar um animal de fora, deixa lá naquela quarentena de 2 semanas,
aplica a vacina e 30 dias aplica uma nova dose. E o tratamento para garrotilho é com penicilina. Você vai fazer aí 7 dias de penicilina e os animais melhoram. Mas as perdas você não tem como reparar. Se absorver embrião, você não tem como reparar. E fora o gasto, que é dos antibióticos, né? Não é barato. Influenza não possui estado de portador. O garrotilho também possui estado de portador. Os animais têm contato e ele fica ali como microbiota na nasofaringe e não vai causar mais doença, a não ser que o animal seja submetido a estresse, caia muito a imunidade, ele pode ter de novo a forma sintomática da doença, mas ele fica ali como portador. Então, se outro animal que não tem imunidade tiver contato com esse animal portador, ele pode desenvolver a doença. No caso da influenza, não tem esse estado de portador, mas é altamente contagioso. Então, se um animal tiver positivo, ele pode contaminar o plantel inteiro. E por isso que a vacina é preconizada, porque é muito contagioso e o vírus é altamente mutagênico, né? O vírus da influenza. Ele pode ser carregado por roupa, por materiais, pode ficar no ambiente. Então, além dele ser altamente contagioso pelos animais em si, porque ele é transmitido por via aerógena, então pelas roupas e os materiais também. Então, animais com sinais e sintomas devem ser isolados e tudo que for usado nesses animais não deve ser usado em animais saudáveis. A gente tem que lavar a mão, principalmente, basicamente isso. Se for examinar um animal assim, for auscultar, você limpa o seu esteto, limpa o termômetro, lava a mão para depois usar em outro animal. Mas a ótima notícia é que existe vacina e a vacina é recomendada. Se for para animais que viajam constantemente, é recomendada a cada 4 meses. Se não, você pode vacinar a cada 6 meses e o mínimo é uma vez por ano. Então, o que eu gosto de fazer? Pelo menos os animais de pista e as éguas prenhas vão receber a vacina de influenza, porque a vacina não é barata, essa especificamente. Então, pelo menos eu tento negociar com os proprietários dessa maneira. No 10º mês de gestação, eu vacino a égua prenha. Por quê? Por causa dela e do potro. A receptora, no caso, né, ou a matriz, e eu tenho que garantir que o potro vá mamar o colostro até as primeiras 6 horas de vida, para que ele absorva esse anticorpo contra o vírus da influenza. A vacinação, como eu já falei, é a cada 4 ou 6 meses, mas a primeira dose tem que ter um reforço depois de 30 dias. Então, a gente só também trata se houver uma infecção secundária. O vírus, a gente faz o tratamento sintomático. Você vai auscultar, vai aferir temperatura. Se tiver febre, você vai fazer um antitérmico, que seria um anti-inflamatório. Vai ser o Flunixin, um Meloxicam, qualquer anti-inflamatório. Você pode fazer um mucolítico expectorante. Você vai hidratar bastante o animal, porque você não precisa tratar com antibiótico necessariamente. Mas se você vê que o quadro está complicado, que a ausculta pulmonar não está boa, principalmente se tem febre e se a secreção já estiver purulenta, eu entro com antibiótico. E você já entra também com tratamento preventivo para laminite, porque você pode ter uma laminite secundária à febre, à pneumonia, à endotoxemia.
a chance de ter uma infecção secundária bacteriana, nesse caso desse quadro clínico, é grande. Então você pode entrar. O antibiótico que eu uso é mesmo a penicilina. Se não for eficiente, eu associo com a gentamicina. Mas, como os animais ao longo da vida vão tendo contato com o vírus, algum anticorpo eles vão ter. Então, eles não costumam apresentar formas graves da doença, pelo menos na minha rotina. Herpes vírus, outra doença causada por vírus. São 8 sorotipos, sendo que de 1 a 5 vai acometer os equinos e 6 a 8 os muares. Os mais importantes são o 1 e o 4, herpes vírus 1 e herpes vírus 4. O herpes vírus 1 vai causar a doença respiratória, aborto, natimorto, potro fraco e sintoma neurológico. Pode apresentar todos esses sintomas. O herpes vírus 4, ele vai... Só um minutinho. Ele vai apresentar a forma respiratória e ocasionalmente aborto, tá? Mas os dois então vão causar forma respiratória e aborto, e a vacina é praticamente contra esses 2 sorotipos, que são os mais importantes na nossa rotina. Os sintomas são similares dos sorotipos. Eles vão causar febre, secreção nasal, descarga ocular, conjuntivite, letargia, anorexia, ocasionalmente tosse. Não é muito comum pneumonia, tá? Por conta de herpes vírus. Normalmente são sintomas respiratórios mais brandos. Então, e principalmente em animais mais jovens, é mais comum a forma respiratória. Em éguas prenhas, elas não vão ter a forma respiratória, ou você não vai notar, porque é tão sutil que passa desapercebido pela gente, geralmente, mas vai causar aborto. Então, a gente não deseja isso de forma nenhuma, só que tem vacina. E pouquíssima gente vacina para herpes vírus. Eles ouvem dizer, os proprietários, né, no caso, o que eu já tive de experiência, não sei se isso é a regra, tá? Tô falando pela minha experiência. Eles ouvem dizer que as éguas devem ser vacinadas 5º, 7º e 9º mês de gestação, mas não sabem por quê e nem sabem contra o quê. Então, é contra herpes vírus, que causa aborto. A forma respiratória não é tão importante assim. A forma neurológica já é mais incômoda, digamos assim, porque um animal com sintoma neurológico pode ficar até descartado, porque ele pode ter sequelas e não conseguir exercer a função dele na vida. O cavalo que é criado, ele é criado para alguma função. Então, se ele apresenta um sintoma neurológico e tem uma sequela que deixa ele incoordenado, por exemplo, você não tem mais utilidade para aquele animal, talvez, né? Mas, de qualquer maneira, a gente vai vacinar as éguas prenhas 5º, 7º e 9º mês de gestação. E vai fazer a mesma coisa, o tratamento sintomático, da forma respiratória, que costuma ser mais branda. Só que a gente a campo não tem tempo de ficar esperando o resultado chegar. Às vezes a gente não tem o material adequado para coletar naquele momento, a gente tem que tratar. Então você vai se guiar pela clínica, você vai avaliar mucosa, tempo de preenchimento capilar, secreção, ausculta pulmonar e da traqueia, temperatura, e vai se guiar por esses parâmetros para tratar ou não. Não necessariamente você vai fazer antibiótico em todo mundo, vai fazer mucolítico, vai hidratar. Se o animal tiver com uma secreçãozinha serosa na narina, às vezes a gente acha que não é nada,
mas pode ser herpes vírus. E se ele está circulante ali, cuidado com as éguas prenhas, porque pode causar aborto. Por isso que a gente tem que deixar o animal isolado. Égua prenha não tem que ter contato com nenhum outro lote do plantel. Elas têm que ficar como se fossem em quarentena elas e ter esse controle de vacinação e manejo adequados. Elas não podem ser submetidas a estresse de forma nenhuma. Pode ser a receptora que está gerando o produto que é o produto mais importante do Aras, porque é ele que vai fazer girar. Ele que é o objetivo de se fazer reprodução. E ele que vai se tornar amanhã os animais da criação. Então, você precisa proteger principalmente esses animais. E algumas características que são importantes do herpes vírus é que ele fica latente. Ele fica como se fosse dormente enquanto o animal está saudável, enquanto o sistema imune dele está apto. E quando ele é submetido a algum quadro de estresse, o vírus emerge e causa a infecção, faz a viremia e vai se proliferar e causar a doença. A resposta imune é pobre, né, para o herpes vírus e de duração curta, porque ele vai responder, o vírus se esconde, fica latente e está lá no organismo. Então, a gente também não consegue detectar o vírus quando ele está latente. Então, é complicado. Por isso que a gente precisa vacinar sempre todas as éguas quinto, sétimo e nono mês, para manter a titulação alta de anticorpo no período que ele causa aborto, que é a partir dos 7 meses. Então, a gente já faz como se fosse uma hiperimunização, né, das éguas antes do 7º mês, para se por acaso o vírus fizer infecção, as éguas não vão abortar, né, se elas tiverem, lógico, né, com um sistema imune pronto para responder à vacina. Isso também é importante. Por isso que são vários fatores que vão culminar no sucesso para você não ter perda. Então, o vírus primariamente é disseminado pela inalação. A primeira porta de entrada antes dele ficar latente é por inalação. E ele pode ser carreado por fomites, até pela gente. Por isso que é também básico aquela questão de você examinar um animal, lavar a mão, desinfetar os materiais antes de usar em outro. É claro que se você coloca no carro o material e fica num calor de sei lá quantos graus, eu acredito que mesmo que você não tenha esse cuidado de desinfetar, né, antes de usar em outro, o próprio carro vai fazer isso para você, né? Mas não vamos contar com isso. Não custa nada a gente ter pelo menos esses cuidados básicos de desinfetar estetoscópio, termômetro e a mão, né? A gente consegue fazer isso. Fluido placentário e urina de éguas que abortaram são altamente contagiosos, têm alta concentração do vírus. Então, se a gente sabe que a égua pariu ali, abortou ali no caso, tem que fazer a desinfecção do local. Mesmo se for no pasto, você tem que isolar aquele lugar para as outras éguas não terem contato. A gente não sabe se os animais estão contaminados ou não. E a gente não sabe o que causou o aborto. Então, se o animal abortou, a primeira coisa que você faz antes de querer saber qual a doença é isolar aquele material. E isolar a égua, porque ela vai estar provavelmente num lote de prenhas, né? Então, a gente tem que ter esses cuidados já antes de coletar qualquer material, antes de fazer qualquer tipo de exame.
E a forma neurológica também é contagiosa. Um animal com sintoma neurológico também pode contaminar os outros animais. Então, deve ficar isolado, como a gente está falando o tempo inteiro. O período de incubação da forma respiratória é de 2 a 10 dias. Então, aquele período de 2 semanas vai conseguir cobrir isso daí. E se apresenta sintoma, a gente vai saber, né? Próxima doença, salmonelose. Salmonela é microbiota normal de animal adulto. E o que acontece? O animal nasceu, se não recebeu os anticorpos, ele tem o hábito de comer as fezes da égua, ele vai ingerir as fezes da égua. A salmonela é muito patogênica, ela é uma bactéria muito agressiva. Ela vai entrar no sistema gastrointestinal do potro e causar uma diarreia, uma destruição de enterócitos e tem um odor característico. Então, quando você está naquele início do proprietário falando que aqui nunca aconteceu nada, eu não preciso fazer isso, é porque ele pode não ter um animal portador de salmonela, por exemplo. Só que aí ele começa a aumentar o plantel, traz animais de fora. A chance de ter um animal portador é grande, porque a salmonela tem em muitos lugares. A gente não faz esse controle, esse manejo como rotina. Eu desconheço, pelo menos, que isso seja uma coisa recomendada ou usada aqui no Brasil, principalmente nas raças que eu trabalho. Tem algumas raças que têm sim esse padrão, essa recomendação, e é aonde a gente tem que buscar mais informação para tentar aplicar o máximo possível a campo, porque muitos desses áreas de PSI, por exemplo, tem veterinários próprios do Aras. Tem o veterinário que mora lá, acompanha o parto, faz toda a vacinação, vermifugação, olha os potros e todos os animais com aquela frequência determinada. Então a gente pode, claro que a gente talvez não consiga imitar 100%, mas o que a gente conseguir trazer para aplicar na nossa rotina vai dar resultado, porque a prevenção é que dá resultado. Se você associar a vacinação com o manejo, eu trabalho com isso há 10 anos, traz muito resultado. E os proprietários ficam muito satisfeitos, porque isso é uma fatia do mercado que fica entre a reprodução e a clínica. E essa interseção não tem muita gente trabalhando, porque quem faz muita reprodução fica tão sobrecarregado e tão ocupado com a reprodução que não consegue dar conta dessa outra parte. E quem faz muita clínica fica sobrecarregado da mesma forma, dependendo da área que você escolher. Você não consegue fazer isso também. Então, essa interseção é um mercado aberto para veterinários. Quem está se formando estuda e se dedica nisso daí, porque o proprietário pede, pelo amor de Deus, para você fazer. Então, voltando à salmonela. Salmonela não é comum causar doença, causar o quadro clínico, que seria diarreia, em animais adultos, tá? Mas potros ou animais debilitados podem apresentar, podem vir a óbito, sim, rápido, porque a bactéria é muito agressiva e ela é muito contagiosa também. Então, essa diarreia que está sendo disseminada em todo o ambiente, os outros animais vão tendo contato e também pode causar um surto. E elas são resistentes a muitos antibióticos. É difícil você acertar no tratamento. Às vezes você tem que associar mais de um antibiótico para conseguir conter a infecção. Elas são resistentes e hoje em dia a gente faz cultura em antibiograma com alguma frequência para que elas não fiquem resistentes a
todos os antibióticos que a gente tem. Mas, por exemplo, gentamicina, que é um antibiótico muito eficiente para muitas doenças, já existem várias salmonelas resistentes. E às vezes você está tratando a salmonela e ela já causou tanta lesão intestinal que outros micro-organismos oportunistas começam a se proliferar ali e mantém aquele quadro clínico de diarreia. Eu já recebi alguns veterinários, não são dúvidas, né? Algumas trocas de informação de veterinários que estavam com esse problema de tratar e não cessar a diarreia, depois já de bastante tratamento, com vários antibióticos, fazendo cultura e antibiograma e tratando com o antibiótico recomendado, ainda assim não conseguiam cessar a diarreia. Aí você precisa entrar com um antiparasitário, por exemplo, e o que eu gosto de usar é o levamisol, porque ele também é imunoestimulante. E outra coisa que eu uso muito é o iogurte mesmo, porque aqui a gente não tem tanta facilidade de conseguir probiótico. Então você pode ir no mercado, porque qualquer lugar tem um mercado, qualquer lugar tem pessoas, né? Tem um mercado e, tendo o mercado, você compra o iogurte. Só que tem que estar escrito iogurte no rótulo. Não pode ser bebida láctea fermentada. Tem que ser iogurte. Pode ser Yakult, pode ser... Não pode falar a marca, né? Mas pode ser esses... desde que tenha lactobacilos vivos, pode ser. E pode dar pro potro, não tem problema nenhum. Você dá o iogurte de litro, aquele que é mais barato, no potro. Caso você não ache o probiótico, o ideal é a gente usar, claro, o que é veterinário. Mas o mais importante é a gente resolver o caso. Então, precisando tratar, a gente trata com antibiótico. Claro, tem que fazer reposição de eletrólitos, tem que usar fluidoterapia, se o animal estiver desidratando. Você vai fazer todo o tratamento e, importante, cuidado também com artrite séptica, secundária à salmonela, porque tem tanta lesão intestinal que as bactérias às vezes ganham a circulação e se instalam na articulação e causam artrite séptica. Mas se você já estiver tratando, meu antibiótico de eleição hoje é a micacina para tratar a salmonela. E eu nunca faço menos de 7 dias de tratamento de nenhum antimicrobiano. O recomendado é você fazer 3 dias depois que cessam os sinais clínicos. Então, você começou a tratar. Lá para o 3º dia, a diarreia melhorou, você ainda tem que fazer 3 dias para não criar resistência. Última doença, leptospirose. A leptospira é amplamente disseminada na natureza. Na verdade, no Brasil, eu desconheço as doenças que não são amplamente disseminadas. A gente, se quiser procurar, vai achar. Qualquer pessoa que queira fazer uma prevalência, vai achar a doença. Se diz que não tem no Brasil, provavelmente ninguém procurou. Porque aqui a gente tem um clima favorável, a gente não tem essas políticas de contenção de contágio de doença, a gente não consegue ter um manejo adequado, a gente tem muita aglomeração de animal em áreas pequenas, porque aqui o pasto de cavalo próprio, né, que cavalo gosta de comer, é difícil de manter, então praticamente o que a gente tem em grande parte do Brasil é a braquiária, tirando, claro, não é o Brasil inteiro, mas muitas partes do Brasil é a braquiária, o cavalo não come braquiária. Então é difícil você manter os cavalos a pasto, que seria o ideal, seria o que a natureza fez o cavalo para ser, é o fisiológico dele. Então a gente acaba mudando muito isso e além de predispor outros problemas, a gente predispõe o contágio de doenças. Então, é aquela mesma coisa no caso da leptospirose. Estão me ligando aqui. É o mesmo caso.
abortou, isola aquele local ali, tira todo o material, joga cal, mas não deixa nenhum animal ter contato com aquele material abortado e nem com urina das éguas. A leptospira também é eliminada pela urina. E os animais ficam como portadores. Não necessariamente o animal vai estar apresentando sinais da doença. Ele pode ser um portador que só vai eliminar a leptospira pela urina e contaminar os outros, contaminar o ambiente. A sorte é que a leptospira é uma bactéria sensível. Ela precisa de uma umidade ideal para se manter viva no ambiente. Então, se tá aquele sol de rachar, você removeu todos os restos placentários, o próprio aborto, né, que é o feto, removeu dali do local, o próprio sol vai secar. Se tiver uma umidade do solo, a bactéria pode ficar ali. Então, você pode jogar produtos químicos para inativar, no caso, mas não deixa aquele local ali aberto para outras éguas terem acesso, nem outros animais, porque outro animal pode se contaminar e se tornar portador, e aí o ciclo não acaba nunca. Então, isola aquele local. Bruna, a live vai para o YouTube depois, se eu conseguir salvar. E o que a gente coleta para saber se o animal é portador? Soro e urina, sangue, né, e urina. A gente faz a titulação para ver quanto de anticorpo esse animal tem e faz o PCR de urina para ver se ele está eliminando a bactéria pela urina. O ideal é fazer os 2 exames em todas as éguas prenhas, pelo menos. Eu vou fazer, ou a semana que vem, a segunda-feira é feriado. Talvez na outra segunda eu vou coletar sangue e urina de todas as prenhas de um aras, exatamente para a gente fazer esses 2 exames. E vou filmar, vou botar vídeo, vou ensinar como passar sonda uretral, enfim. Para vocês verem que realmente a gente faz isso. Ele teve que perder bastante até a gente ter isso como rotina, mas todo animal portador ou com a titulação, eu não lembro de cabeça, mas vem lá na recomendação, acima de 1 para tanto, você trata. E é isso que a gente faz, além de vacinar. Junto com a vacina de herpes vírus, 5º, 7º e 9º mês, a gente faz a vacina para leptospirose também, além de tratar os portadores. E tem que isolar, né, no caso dos positivos, e tratar. A gente pode fazer até um lote de animais positivos separados e tratar, não deixar junto com o resto das prenhas que testaram negativo. E o tratamento que eu faço é penicilina, 22.000 unidades internacionais por quilo, intramuscular, 2 vezes ao dia, por 7 dias. Depois desses 7 dias, a gente aplica a streptomicina no 8º dia. Por quê? A penicilina vai matar a leptospira circulante, mas ela não consegue chegar no néfron, que a leptospira fica escondida lá. E a streptomicina já consegue. E por que eu não faço direto a streptomicina então? Porque esses animais podem ter lesão renal. E para você ficar fazendo exame em todos os animais, dosando ureia e creatinina, por exemplo, fazendo o EAS, para avaliar a função renal, fica mais caro. Então, a gente prefere... Nossa Senhora, caiu um mundo aqui. A gente prefere fazer assim, fazer o tratamento com a penicilina e depois streptomicina, mas pode usar ampicilina, amoxicilina também, oxitetraciclina, tem outros tratamentos recomendados que vocês podem procurar aí em artigos, tá? E fora a vacinação, que também pode fazer no plantel inteiro. E a recomendação é que seja feita a cada 6 meses. Só que isso não elimina portador, não elimina os outros problemas. Então, de qualquer maneira, a gente vai continuar testando as éguas prenhas, que é muito difícil a gente eliminar
a leptospira no ambiente, tá? Então, era basicamente isso. Quem tiver dúvida, quiser fazer alguma pergunta, eu não sei se alguém colocou aqui na interrogaçãozinha. Não teve na interrogaçãozinha. Deixa eu ver se teve perguntas. Ou se vocês quiserem botar agora, ou comentar alguma coisa, falar se foi bom, se foi ruim, se foi útil. Aqui já foi pro início o som. O Fabiano, eu já vi que comentou aqui. O que vocês acharam, gente? Eu vou deixar a sala no YouTube. Se ninguém quiser fazer pergunta, eu vou encerrar. E quem quiser assistir depois, faz-se uma vacina polivalente. Não entendi, não sei se é pergunta também. No quinto, sexto, né? Eu atendo bastante cavalo de vaquejada. Vai ficar salva. Se eu uso Lexington 8 para vacina, não uso. Tem alguns clientes até que usam, né? Que ela tem bastante propaganda, mas é porque tem umas mais baratas que fazem a função que a gente precisa e é o que eu consigo convencer os proprietários a usar. Ai, que bom, extremamente útil, que bom. Muito bom, foi sem... Ah, quem me dera, perfeito, gente. Perfeito, a gente não é nunca. As vacinas que você usa são essas? Essas quais? Essas que eu citei, eu uso sim. Vou assistir novamente no YouTube. Muito obrigada, gente, a todo mundo que assistiu, ficou até o final. E agora eu vou tentar salvar e deixar ela no YouTube. Mas, se não conseguir, qual... você quer saber da polivalente que eu uso? A gente costuma usar mais a Triequi, que é a mais barata e tem influenza, encefalomielite e tétano. Porque os animais de pista e as éguas no 10º mês de gestação, a gente costuma usar a Triequi mesmo. A grande maioria dos meus clientes usa essa, tá? A Lexington é porque a encefalomielite é para o quadro neurológico causado pelo vírus, né? Então, é o que a gente quer prevenir nos animais, ou nos animais que os proprietários consideram mais importantes, né? Eu tenho vários proprietários que fazem isso, que escolhem os animais que vão receber as vacinas, porque é uma vacina mais cara. Mas as outras que eu falei aqui são baratas e a gente faz em todo mundo. Tá bom? Então, gente, muito obrigada e vou tentar salvar aqui. Até semana que vem, se Deus quiser, com a live de avaliação da placenta com a Fernanda, que fez mestrado só com isso e é muito fera. Tá bom? Tchauzinho, obrigada.